Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos recuperaram com bastante força, depois dos dados dos subsídios de desemprego semanais terem saído então abaixo do esperado e apoiaram assim o sentimento positivo em Wall Street, ao mesmo tempo que as yields americanas também reagiram em alta. Em resposta, o índice S&P 500 subiu 2,3%, a melhor sessão desde novembro de 2022, enquanto que o Dow Jones subiu quase 700 pontos, fechando então a sessão com ganhos na ordem dos 1,8%. Já o tecnológico, apoiado então pelas empresas dos semicondutores, a Nvidia, por exemplo, subiu quase 5%, levando então o Nasdaq a subir mais de 3% no dia de ontem. Esta madrugada tivemos aqui uma sessão mista na Ásia, depois então temos conhecido aqui os dados de inflação na China, a sair então ligeiramente acima do esperado, apoiando o sentimento do índice Hang Seng, que valorizou 1,4% durante a sessão asiática. A taxa de inflação mensal subiu 0,5% em julho, enquanto esperava um aumento de 0,3%, não está aqui a aparecer no valor publicado. E a descida homóloga foi de menos 0,8, enquanto esperava uma descida maior de menos 0,9, após um valor também de 0,8 no mês de junho. Portanto, foram dados positivos de inflação. De resto, na Europa, o sentimento hoje também ligeiramente positivo. E os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em ligeira alta. Os comentários de Barkin, da Fed, indicam que os banqueiros não estão a dar demasiada importância aos recentes dados ligeiramente mais fracos do ISM relativos à indústria transformadora e, na opinião deste membro da Fed, ao contrário dos mercados, a Fed não pode reagir aos dados futuros e concentra-se nas leituras que estão por vir, em vez de tentar prever então o futuro. Portanto, segundo a avaliação de Barkin, a Fed não está a assistir a contratações fortes nas empresas, mas também não está a assistir a despedimentos. Portanto, o mercado laboral está estável, embora mais preocupado então com a falta de criação de emprego na economia americana do que com o aumento do desemprego, que acredita que vai continuar a subir. Por outro lado, Goolsbee, também da Fed, sublinhou que a política é atualmente restritiva e que a economia parece estar a passar por um processo de normalização, portanto, para já nada exagerado. E que a Fed deverá manter-se atenta às condições económicas para reagir. O JP Morgan referiu que a falta de pressa por parte da Fed aumenta o risco a curto prazo do mercado acionista em geral e, portanto, podemos assistir a novas quedas no horizonte. Para já os mercados estão então a subir num dia também com poucos dados macroeconómicos. Além destes dados da China, teremos aqui então os dados do mercado laboral 1,5 no Canadá, referentes à taxa de desemprego e também à variação de emprego no mês de julho. E aqui os dados do índice de preços do consumidor alemão esta manhã, que também não foi ali atualizado, mas temos aqui os dados nas notícias, saiu então nos 2,3 em linha com a previsão e em linha com o anterior, e também na variação mensal 0,3 também em linha então com o valor anterior e com o valor esperado pelo mercado. Olhando então para os principais índices, começando aqui então pelo índice alemão, o DAX. Reparem aqui esta linha de tendência que nós tínhamos que foi quebrada, portanto devemos agora atualizar a mesma, continua a suportar para já a cotação. No curto prazo a tendência continua a ser de subida, mas para swing trading a tendência é de queda e estamos apenas numa correção de um movimento de queda agressivo. O IBEX atingiu então, aliás não atingiu ainda, está quase a atingir então o target teórico deste duplo fundo, poderá subir aqui mais um pouco. O CAC também, semelhante ao DAX, continua a recuperar também do forte movimento de queda. A tendência, conforme referi, continua a ser de queda. FTSE a mesma coisa, a tendência também da recuperação nos 8.200 pontos neste momento. Mesma coisa para o Eurostoxx 50, muito parecido com o gráfico do DAX. E os índices americanos também a recuperarem. Continua então aqui o sentimento positivo no S&P 500. O Nasdaq também aqui continua a recuperar e a aproximar-se dos 18.650 pontos. Tem aqui, reparem que o target já foi atingido, o target aqui do cabeça e ombros foi ultrapassado, inclusive, e agora está a recuperar em alta, fazendo aqui um nível de Fibonacci de retração. Conseguimos ver que estamos neste momento no nível entre os 50% e os 61,8% de Fibonacci. Dow Jones também a disparar para já.
Russell 2000 também aqui a recuperar. E nas commodities o petróleo está a negociar dentro de um range. Na minha opinião, parece-me também ser um movimento corretivo para voltar para baixo, mas o que é certo é que tem vindo a ganhar alguma força e que, se quebrar este range em alta, no curto prazo, poderemos ter novas subidas até estes máximos, ou se quebrar o range em baixo, devido estar aqui estes mínimos feitos no dia de ontem, na zona dos 74,50 aproximadamente. O ouro continua aqui a tendência de recuperação. Prata também aqui numa zona de recuperação. Parece estar a quebrar este range também lateral. Em relação a outras commodities, olhando aqui para o gás natural, por exemplo, que tem vindo aqui a ter uma recuperação nos últimos dias, portanto, quebrou este range, mas não atingiu o target teórico, voltou para cima, parece estar aqui a quebrar o último máximo relativo, portanto, diria que há espaço para continuar a subir até aqui aos máximos dia 22 de julho, nos 2,28. Depois, o algodão continua a tendência de queda, o zinco aqui numa forte recuperação também. Açúcar também a recuperar. O café também em alta, atenção que pode quebrar aqui os máximos feitos então em 2022 e vir aqui aos máximos de 2011. Está aqui a rodear esta zona, se por acaso fizer o breakout da mesma, poderemos ter um novo impulso altista. E o milho e o trigo para já continuam também em tendência de queda. Olhando para o mercado cambial, hoje vemos então um dólar mais fraco, temos do lado das mais fortes o NZD muito forte, também o CHF e a Libra. Do lado das mais fracas, IEN, AUD também, CAD e dólar. Portanto, trades como por exemplo Libra AUD, Libra IEN, CHF IEN, por exemplo, deve ser um bom trade também, CAD CHF, tudo trades interessantes para negociar então a favor das moedas mais fortes. Cá está então o gráfico Dollar Index. Hoje aqui a cair um pouco, apesar de manter a tendência de subida, com máximos e mínimos cada vez maiores. O USD aqui numa zona que não está interessante, mesma coisa para o cable, também continua aqui muito lateral. O AUD USD também aqui então a recuperar, apesar de no curto prazo estamos aqui a assistir a algumas quedas. Temos aqui o NZD forte, conforme referi, e o IEN hoje bastante fraco, sobretudo em relação à Libra, ao Euro também. O dólar IEN está aqui mais lateral. Depois temos aqui o CAD, que hoje também está fraco, como estamos a ver, a terceira moeda mais fraca do G10. Mas temos também um dólar e um euro fracos, portanto assistimos aqui a algumas consolidações e temos um franco suíço forte, sobretudo aqui em relação ao dólar americano. Em relação ao mercado de criptomoedas, hoje um dia misto, Bitcoin cai 0,5% para os 60 mil dólares aproximadamente. Olhando para o gráfico, continuamos então a negociar dentro do canal e portanto não há grandes novidades aqui em relação à Bitcoin, e o Ethereum também quebrou o canal e está agora aqui a fazer o reteste ao mesmo. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.